Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última quarta-feira, foram aprovados em plenário 34 projetos de autoria dos vereadores e um projeto de lei do Executivo que amplia incentivos à região central da cidade. O projeto, conhecido como Triângulo São Paulo, Lei de 2021, com a nova proposta determina a ampliação do perímetro, incluindo as ruas 7 de Abril, Coronel Xavier de Toledo, Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Avenida Ipiranga. O objetivo é o de promover incentivos fiscais na região central da cidade, com a requalificação cultural, econômica e artística. Uma iniciativa no sentido de incentivar, trazer as empresas aqui para o centro da cidade e com isso a gente poder conceder alguns benefícios fiscais, como o IPTU, como os alvarás de licença e funcionamento, as taxas que vão ser isentas, para não ser mais um local de passagem, mas de permanência, de geração de emprego, renda, de economia criativa, de restaurantes e do turismo. Porque as pessoas, principalmente os empresários, os microempresários que querem trazer uma condição melhor para os seus colaboradores, até para o serviço que apresentam para a população, não aguentam mais a quantidade extensa de impostos. E qualquer redução de imposto é uma decisão corajosa para dar incentivos para aqueles que fazem uso do seu trabalho aqui, é motivo de elogio e nós, por isso, não temos o menor receio em dar apoio pleno a esse tipo de decisão. Vai melhorar o turismo, a parte de segurança, por questão de iluminação, enfim. Nós temos plena certeza de que vai contribuir para melhores condições na região central. A aprovação em primeira votação se deu de forma simbólica pela maioria dos vereadores da Casa. As bancadas do PT e do PSOL fizeram algumas críticas e se posicionaram de forma contrária. E na nossa opinião, a implantação desse triângulo não melhorou em nada as questões nem urbanísticas e nem sociais do centro da cidade. Pelo contrário, o que a gente tem visto é que o centro está piorando. Então nós não acreditamos que é com mais isenção de impostos que a gente vai resolver o problema do centro da cidade. Nós estamos propondo uma outra coisa, nós estamos propondo que haja um mapeamento de todos os imóveis que estão abandonados e que não pagam impostos, que possam ser transformados em moradia popular ou também de aluguel social, principalmente para a população em situação de rua e para as pessoas que já vivem nas ocupações desses imóveis. Você vai abrir mão da receita de 200 milhões, mas você vai ganhar, por outro lado, você vai gerar emprego. Já seria algo, eu até sinalizei isso na minha fala, seria algo benéfico para a cidade. Se você tem uma contrapartida, aqui nós vamos com a estimativa de implantação, aqui nós temos uma estimativa de gerarmos aqui 100 mil empregos. Está ótimo, porque uma coisa compensa a outra, a gente já poderia fazer favorável. Como não tem, esperamos que em segunda votação apresente, aí nós podemos votar favorável. O governo, quando encaminhou esse projeto, encaminhou ouvindo as pessoas que estão no centro da cidade. Os comerciantes, os proprietários, as empresas que pretendem vir para o centro da cidade. Então a gente até respeita, né, essas eventuais críticas, mas nós vamos mostrar nas audiências públicas, com a vinda aqui dos secretários, para explicar melhor o projeto, para mostrar o quanto a gente está interessado em resgatar o centro da cidade. Entre as aprovações dos projetos de autoria dos vereadores, passou em primeira votação o projeto do vereador Fábio Riva, que inclui a corrida do Gari de Sampa no calendário de eventos do município de São Paulo. Uma homenagem aos valorosos guerreiros e guerreiras da limpeza urbana na nossa cidade. Os garis merecem toda a nossa atenção, toda a atenção dessa casa. Também em primeira votação foi aprovado o projeto de autoria da ex-vereadora Érica Hilton e da vereadora Jussara Basso, ambas do PSOL, que inclui no calendário oficial da cidade o mês de agosto indígena, a ser comemorado anualmente. É um mês de reflexões, né? A reflexão de uma reparação histórica, que se relaciona única e exclusivamente a todas as violações que diz respeito à cultura, aos costumes, inclusive aos territórios indígenas. No município de São Paulo, nós temos o quarto município com maior população indígena no Brasil. Então, existem diversas contribuições a serem dadas
principalmente a forma que a gente se organiza hoje, sabe? Eu acho que o imediatismo do dia a dia nos tira de reflexões em relação à nossa história, porque a cultura indígena faz parte da nossa história. Então isso é importante. Olá, Amálio. Mais uma vez é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Sempre um privilégio, você sabe, participar com você e também com o nosso telespectador para a gente contar um pouquinho da história do Legislativo paulistano. A gente viu aí esse início de segundo semestre, né, com muitos projetos aprovados, mas o destaque é o Triângulo SP, né, que vai beneficiar o centro de São Paulo, que vem enfrentando muita dificuldade. E precisa de revitalização. É essa a conclusão que a gente tem que chegar. A gente tem que parar com essa história de quando chega um parente, você tem vergonha de trazer ele para o centro da cidade, porque você tem medo do que pode acontecer. Então, por isso que todos esses projetos que visam a revitalização do centro, eles são fundamentais. Uma coisa que a gente precisa explicar aqui. O Triângulo São Paulo já existe, é uma lei. Então, ele fica, se a gente pegar, por exemplo, o Viaduto do Chá, todo mundo conhece o Viaduto do Chá, olhando para a Zona Norte, o Triângulo SP fica do lado direito do Viaduto do Chá. Isso olhando para a Zona Norte. Por quê? Porque ele pega aquela região ali, Rua Benjamin Constant, a Rua Líbero Badaró, a Rua Boa Vista. O que está sendo feito? Outro lado do Viaduto do Chá. Porque um lado tem e o outro não tem. Então agora é hora do outro lado também tem. Então você pega o quê? Praça Ramos, onde está o Teatro Municipal, Conselheiro Crispiniano, Rua 7 de Abril. Então tudo isso é importante para, de uma certa forma, valorizar o centro como um todo, o chamado Centro Velho de São Paulo. E aí com benefícios de IPTU, de ISS, benefícios que atraem os empresários para revitalizar a área. Então, por isso é um projeto importante, votado em primeira, vai ser votado ainda em segunda. Eu chamo a atenção também para esse número, 34 projetos de vereadores aprovados na primeira sessão extraordinária depois do recesso. É um número expressivo e não basta ser um número expressivo. Eu convido as pessoas que estão nos assistindo a entrarem em saopaulo.sp.leg.br, porque lá tem a relação desses projetos que foram aprovados. Nós tivemos aí 2 exemplos, mas são muitos projetos importantes, que as pessoas quando olharem vão falar, puxa vida, isso aqui vai me beneficiar, vai beneficiar o meu bairro, vai beneficiar a minha região. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui, Carol, as pessoas têm que se integrar ao Poder Legislativo de São Paulo. Não só para acompanhar tudo o que acontece, mas também para eventuais cobranças, para vir até aqui nas audiências públicas, colocar as demandas. Então, tudo isso a gente acredita que vai fazer cada vez mais um Poder Legislativo mais participativo em relação à nossa população. A gente falou do Triângulo SP, de revitalização, né, do centro. Agora vamos falar de um problema do centro de São Paulo, porque o relatório do Grupo de Trabalho Interinstitucional da Cracolândia foi entregue à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. O documento mapeou a região central da cidade e as respectivas políticas existentes para a Cracolândia. A ideia inicial era formular apenas um relatório contendo as discussões produzidas pelo grupo de trabalho, mas a abordagem foi ampliada durante o percurso e deu destaque ao que vem ocorrendo na região. Os dados obtidos ainda foram compilados num livro e distribuído a todos os vereadores da casa. E é um trabalho que foi feito de forma muito árdua, cuidadosa e com muitos dados, né? A gente sabe que a questão da Cracolândia é uma questão muito complexa, que envolve saúde, educação, moradia, a questão, né, da gente entender as desigualdades no território, e é fundamental que a gente tenha acesso, que os vereadores, as vereadoras aqui dessa casa, mas que a sociedade como um todo olhe para esse relatório com cuidado, porque a gente vai reiniciar o grupo de trabalho interinstitucional. Uma das responsáveis pelo estudo explicou que o material abrangeu a área toda da Cracolândia e suas ramificações. Destaque para os problemas considerados multissetoriais: habitação, trabalho, assistência social e saúde. Então a gente caracterizou a Cracolândia, caracterizou os programas de intervenção para tentar resolver a situação, fez uma avaliação crítica em relação à intervenção policial, que geralmente é muito cheio de violência, né, no local. Avaliamos um pouco a legislação que permeia, avaliamos
as produções exitosas internacionais, as intervenções que foram feitas em outros países que deram conta desse problema que a gente tem. Já esta outra consultora técnica legislativa e também responsável pela elaboração do documento na Câmara Municipal de São Paulo, entende que as conclusões estão alinhadas ao que há tempos quem atua no local já sabe. Acho que é mais uma forma de trazer para a Câmara, trazer para o Poder Legislativo, né, o que já vem sendo muito pesquisado, que é o fim da intervenção policial na região, porque ele não dá resultado, né, ele não apresenta resultado para a região. Tem que ter um maior investimento em políticas sociais, né, para a região, para fortalecimento da rede de atendimento. Existe uma necessidade de habitação, né, para aquele lugar e para aqueles moradores. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania ainda apreciou e aprovou 5 requerimentos, todos de autoria da vereadora Luna Zaratini. Um deles pede informações acerca da aplicação de cotas raciais no serviço público municipal e em cargos de direção. Outros 2 documentos tratam sobre ocupações na cidade de São Paulo, enquanto que o primeiro requer informações de órgãos públicos sobre a violência policial em ocupações. O segundo solicita a realização de visitas em ocupações de moradia. O colegiado também aprovou uma reunião em conjunto com órgãos defensores de direitos humanos para escutar a população em situação de rua. Málio, a Cracolândia é um problema antigo, né, que já atravessa diversas gestões. Não é um problema fácil, não dá para resolver do dia para a noite, mas a gente precisa de uma solução. E precisa do empenho, como a gente está vendo aqui, da Câmara Municipal de São Paulo na criação desse grupo de trabalho que a vereadora Luna Zaratini se referiu, porque é fundamental. Você só resolve um problema como esse se você unir esforços. Essa questão da polícia, da intervenção policial, ela nem sempre é adequada mesmo, né? A pessoa muitas vezes está fora de si, então é complicado. Agora, precisa sim atuação policial no combate ao tráfico, aí sim. Porque enquanto o traficante estiver ali, ele é uma barreira para que todas essas iniciativas funcionem. Então ele tem que ser tirado de lá. A partir do momento que o traficante for retirado, e você disse, não é fácil, aí você começa a trabalhar o social. Você começa a pegar as pessoas que podem e que querem se tratar, dar o tratamento adequado. Por isso é importante essa união de forças. Agora, a gente aguarda, porque é um grupo de trabalho que vai pegar também, Carol, iniciativas que deram certo em outros lugares. Porque não é só aqui na cidade de São Paulo que tem, né, Cracolândia. Em vários lugares, e do mundo eu estou falando, hein? Não é só em outros estados, em outras cidades não. Também tem. Nos Estados Unidos tem e tem muitos. Agora, tem iniciativas que deram certo. Esse grupo de trabalho vai fazer o quê? Ele vai de repente falar, opa, aquilo lá que foi feito é legal. Vamos procurar trazer para cá? Eu acho que só assim, unindo esforços e estudando o problema a fundo, você consegue trazer, pelo menos minimizar, né? O certo era acabar. Agora, pelo menos minimizar, a gente já vai sentir uma melhoria, né? Com certeza. A gente vai continuar a falar dos assuntos que movimentaram aqui o Legislativo daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente confere a reta final dos trabalhos da CPI da poluição petroquímica, que encerrou a fase de instrução das investigações. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na reta final dos trabalhos, a CPI da poluição petroquímica realizou nesta quinta-feira a reunião de encerramento da fase de instrução e anunciou a data de entrega da última versão do relatório.
Depois de 1 ano e 3 meses investigando denúncias de poluição e contaminação ambiental na região do polo petroquímico de Capuava, a CPI da poluição petroquímica entrou na reta final dos trabalhos. Na reunião desta quinta-feira, o relator da comissão, o vereador Marcelo Messias, anunciou que irá apresentar o relatório final em até 15 dias. Vamos fazer uma reunião com os vereadores, vou passar para eles agora a nossa relatoria, deixar em aberto para ver se eles querem fazer alguma alteração. Ninguém faz nada sozinho, sempre fazemos a 4 mãos. E se tiver que fazer alguma alteração, sim, faremos até daqui 15 dias apresentar realmente para toda a sociedade, para a imprensa e para os vereadores aqui da casa. Será entregue ao Ministério Público? Talvez. Vou conversar primeiro com os outros pares para ver se é necessário, se eles concordam ou não. Eu não vou decidir sozinho, eu acho que a CPI tem que ser decidida em conjunto. O vereador ainda explicou como foi construído o relatório final e destacou que, mesmo com o fim da comissão, é importante que a região continue sendo monitorada. Foi dificultoso, sim, porque nós tivemos duas vertentes, onde a doutora Maria Cristina passa uma informação e o tabelamento que a Secretaria de Saúde fez foi um outro. E aí você acaba ficando um pouco em dúvida qual das duas linhas seguir. Porém, eu consegui detectar que vai ter que continuar ainda um trabalho da Prefeitura, da Secretaria, para investigar melhor a questão de saúde daquela população. Porque realmente, quando estivemos lá no local, a gente percebe que existe uma poluição maior do que o resto da cidade, só que não conseguimos provar ainda com 100% de segurança o que acomete na saúde dessas pessoas que lá moram. Por isso que eu preciso aqui que a Secretaria, já foi dito pelo secretário, que vai continuar fazendo investigação, mudar um pouco a metodologia para realmente a gente entender como está afetando aquelas famílias. A necessidade da Prefeitura continuar, já que tem ali um indício de problema, continuar fazendo monitoramento da saúde do povo daquela região, é importante para que a gente saiba daqui 5, 10 anos, ter um diagnóstico melhor, qual que é de fato o impacto daquele polo na região para a saúde das pessoas e posso também propor políticas públicas para saná-las. Mário, reta final da CPI da poluição, né? A gente acompanhou aqui os trabalhos, uma investigação muito importante, né? Porque a gente viu aí muitos moradores, né, com a saúde afetada por conta dessa poluição e a gente espera que esse relatório, né, auxilie, né, a melhorar a qualidade de vida de quem mora nessas regiões afetadas. O vereador Alessandro Guedes falou aí, é importante continuar fazendo esse levantamento da saúde da população, né, para continuar vendo se realmente está afetando ou não. Até porque existe a tireoidite de Hashimoto há mais ou menos 30 anos, olha que coisa. Eu fui fazer reportagem lá sobre isso já. E veja quanto tempo passou e a situação continua a mesma. Agora, a CPI, ela é importantíssima no seguinte sentido. Ela concentrou investigações aqui, fez diligências e tudo mais, e trouxe Prefeitura de Mauá junto, Prefeitura de Santo André junto. Estiveram aqui, inclusive, parlamentares do Poder Legislativo lá de Santo André participando. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança. Por quê? Me chamou a atenção, numa das matérias que eu comentei aqui, que você chamou, de que um técnico disse o seguinte: ah, não, aqui quase não polui. Quase significa que polui. Cuidado com quase, né? Alguma coisa polui. Tinha que falar assim, não, peraí, a poluição era tanto, nós baixamos para tanto e a tendência agora é acabar com ela. Agora, não, aqui quase não polui. Como quase não polui? Os vereadores fizeram diligências, constataram que as pessoas tinham problemas respiratórios, ardência nos olhos. Os próprios vereadores se queixaram de ardência nos olhos e tudo mais, né? Então, tudo isso é complicado, não é? A vereadora Sandra Tadeu, que é médica, falou que sentiu ardência nos olhos. É médica, gente, ela é médica. Então, essa questão do relatório para o Ministério Público, ela é muito importante, até porque existem duas vertentes. Nós vimos na matéria. Uma vertente está dizendo o seguinte, não, é complicado. A outra, não polui, essa poluição é uma poluição que não faz mal. Será que não faz mal? Por isso precisa continuar. Como o vereador Alessandro Guedes disse, precisa continuar investigando. E a questão do relatório, normalmente no final da CPI, ele vai mesmo para o Ministério Público, que vai avaliar as denúncias que tem ali e vai chamar para a Justiça, falar assim, opa, vem aqui, isso aqui está errado. Então vamos aguardar, mas a CPI cumpriu, com certeza, o trabalho que deveria ser cumprido, né? Trazendo inclusive gente dos outros municípios também para o debate.
o que é, né, o que precisa ser feito, né, Carol? Como o vereador falou, você falou, termina a CPI, mas o acompanhamento deve continuar. Continua, até porque a tireoidite de Hashimoto está lá. Tem muita gente que ainda sofre desse problema. Exato. Vamos falar de transporte público agora? Ah, isso é importantíssimo. A subcomissão da Tarifa Zero recebeu o representante de uma organização social que explicou a proposta do Sistema Único de Mobilidade, uma política nacional para garantir o transporte gratuito nos municípios e regiões metropolitanas. A proposta da Política Nacional do SUM, Sistema Único de Mobilidade, se baseia no artigo 6º da Constituição Federal, onde o transporte aparece como um dos direitos sociais do cidadão. O estudo da organização Instituto MDT, Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público, mostra o caminho para que isso seja possível e inclui um trabalho integrado entre União, estados e municípios, a criação de um fundo nacional para financiar, além de recursos dos municípios, como explica o especialista em política de mobilidade urbana e conselheiro executivo do Instituto, Renato Boareto. A criação de uma fonte nacional de financiamento, a coordenação das ações por parte do governo federal, o planejamento e implementação de projetos continua de responsabilidade municipal ou dos estados, né, das regiões metropolitanas. E você também tem um arranjo institucional metropolitano que permita que estados e municípios trabalhem de forma coordenada nas regiões metropolitanas. No Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição 25 de 2023 já prevê a criação de um marco legal para o Sistema Único de Mobilidade. A necessidade de reorganizar a atuação do Estado para garantir o direito ao transporte, que é o que está na Constituição Federal. Então, assim, a gente identifica a necessidade de uma PEC, há uma proposta de PEC que pode ser aprimorada agora ao longo do processo de tramitação no Congresso. Para já dar o próximo passo, nós precisamos de legislação federal. E caminha muito rápido. Acreditamos que nesse semestre, Brasília com certeza dará resposta à discussão do sistema de transporte no marco legal, para que a gente possa ter uma legislação que possa atender o país todo. Com a articulação entre os entes federativos e o provimento de subsídios e financiamentos, a ideia da Tarifa Zero se torna cada vez mais real. O Sistema Único de Mobilidade parece uma utopia, mas com certeza quem está nos assistindo vai ver que num determinado momento isso será uma realidade. A linha de financiamento já foi mostrada aqui também, que nós temos uma série de lugares onde tem recursos hoje que podem ser dirigidos para um fundo específico, com essa participação da coordenação, do protagonismo do transporte público no Brasil pelo governo federal. A gestão no município, com recursos do município, que hoje já são destinados, participação do Estado e o governo federal também. A importância de todos os entes federativos é um tema que tem que ser discutido de forma conjunta e com protagonismo maior da União, principalmente no que tange a questão de financiamentos e com o papel do município, trabalhando na infraestrutura. Mário, muito interessante, né, essa proposta de um sistema único de mobilidade. Dessa forma, né, a tarifa zero, o transporte gratuito ficaria mais estruturado, mas realmente tem que continuar estudando para ver se a aplicabilidade realmente funciona, como que vai ser, né? Porque é bem complexo, é um sistema bem grande. A subcomissão da Tarifa Zero, ela levantou uma questão que é importantíssima para todo o país. Hoje em dia, o transporte público fica muito caro, pesa no orçamento das pessoas. E nós estamos falando de uma realidade das pessoas que ganham menos. Nós temos um monte de Brasil aqui dentro do Brasil. Nós temos aquele que o cidadão pode ir de carro para o seu trabalho, para a sua faculdade, mas temos aquele que a pessoa muitas vezes tem que falar, peraí, se eu pegar essa condução aqui, eu vou ter que deixar de comprar o açúcar. A maioria dos brasileiros vive isso. Não adianta a gente querer usar utopia aqui, porque essa é a grande realidade do nosso país. É a grande realidade. E isso que foi trazido aqui, de você ter um fundo que de uma certa forma vai dar subsídio para isso aí a gente tem que parar e pensar, opa, a saída pode começar por aí. Porque em São Paulo como é que funciona? A prefeitura já dá um subsídio importante para as empresas de ônibus. As empresas de ônibus têm que manter a tarifa, porque elas alegam o seguinte, se eu não manter a tarifa, eu quebro.
Eu não aguento, porque eu preciso pagar motorista, preciso pagar cobrador e tudo mais. Então tem tudo isso, tem uma série de custos que têm que ser colocados em consideração. Agora, quando se fala em tarifa zero, foi colocada, inclusive pela própria comissão, uma alternativa que me parece ser muito legal e que de repente pode ser adotada. Vamos começar a privilegiar primeiro aquelas classes menos favorecidas. É a família que muitas vezes tem que optar, ou eu pago a passagem ou eu compro um pacote de açúcar. Então, peraí, vamos privilegiar primeiro esse pessoal. E aos poucos nós vamos chegando até, de repente, conseguir uma tarifa zero em geral. Agora, quando você fala em um subsídio federal, ou seja, vai chegar verba também do governo federal para cada prefeitura para falar, opa, pera um pouquinho, agora nós temos mais dinheiro. Agora nós podemos permitir que outra classe da sociedade também possa começar a usar o transporte gratuito. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir, de repente, aquilo que a gente falou, lembra? Na primeira matéria, será, né, Carol? É uma coisa... Mas, como o vereador falou, uma utopia, né? É uma utopia, mas de repente começa a ter lá, ó, no fim do túnel, você começa a ter uma luz. Porque se o governo federal conseguir esse fundo e conseguir subsidiar... E quando a gente fala em tarifa zero, a gente já tem experiências no Brasil, nós já dissemos aqui, sim, mas são municípios menores, municípios que conseguiram ter a tarifa zero para todo mundo, com subsídio da própria prefeitura de cada lugar. Agora, isso trouxe o quê? Ninguém paga passagem. Aumentou de uma forma exponencial o número de passageiros. Tiveram, opa, peraí, não cabe mais. Vamos ter que comprar mais ônibus, não é? E quando eu falo ônibus, eu estou dando um exemplo, porque pelo que a gente está sentindo, isso pode ser para tudo. Mas aí você tem metrô que pode entrar, você tem CPTM que pode entrar, que é o trem, que é o metrô. E aí são outras formas de administração. Será que vai dar certo? Será que não vai? Porque são mais entes que vão entrar para tentar fazer a tarifa zero total. Então, eu acho que a luz está lá no fim do túnel. Eu acho que dá uma melhor. Essa questão ela é fundamental mesmo, essa questão aí do subsídio federal. Se chegar, vai facilitar muitas coisas. Com certeza. Málio, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no programa. É um privilégio sempre, você sabe, e passar essas informações do que acontece na Câmara Municipal de São Paulo para quem nos assiste. A gente tem ferramentas hoje importantíssimas. sampaulo.sp.leg.br, que é o portal da Câmara. Você tem acesso à TV Câmara, à web rádio, você tem acesso às redes sociais e a tudo o que acontece aqui. Projetos de vereadores que estão em tramitação, projetos que foram aprovados e já viraram lei. Então tem que participar para você saber que a Câmara Municipal de São Paulo realmente não para. Ela está aqui trabalhando para tentar melhorar a nossa vida e nós temos que dar essa contrapartida. Com certeza. Obrigada. Né? Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sampaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.